Olá, lindezas! Eu sou o BF, estamos aqui em nossos estúdios North Hollywood, Califórnia, Texas, para poder fazer aí uma questãozinha sobre eletrodinâmica, na verdade, mais especificamente, corrente elétrica, que é algo que está muito associado ao nosso cotidiano. Afinal de contas, a gente vive num mundo que a gente liga vários aparelhos eletrônicos no nosso dia a dia e todos eles precisam de corrente elétrica para funcionar. Então a corrente elétrica está relacionada ao número de elétrons livres que estão passeando pelo condutor. Show? Então ele fala o seguinte, olha, o gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo T em segundos. Qual a carga elétrica em Coulomb que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? E aí a gente tem esse gráfico que está mostrando o que está acontecendo. Show? Eu vou colocar aqui na minha tela de resolução. Pronto, já está aqui bonita a nossa tela de resolução e vamos raciocinar aqui em cima da questão, tá? Então, na verdade, o que está rolando aqui? Você vê que a corrente, ela começa no zero, concorda comigo? Começa aqui no zero. E durante os 3 primeiros segundos, perdão, tá aqui, ó. Durante os 3 primeiros segundos, essa corrente vai aumentando, né? Ela cresce para 1, cresce para 2, para 3, até chegar ao valor de 4 ampere quando o tempo for 3 segundos, certo? E aí depois de 3 segundos, 4, 5, 6, 7, você repara que a corrente fica constante, né? Ela permanece estável, permanece constante nesse valor aí de 4 ampere, tá legal? Um dos erros que o povo costuma cometer nesse tipo de questão, e você não, por isso que você está aqui, seu esforço será recompensado por esse trabalho de estar assistindo a questão, é o seguinte, em geral, muita gente acha que eu teria que usar a fórmula da corrente. Você foi lá, decorou que existe uma formulazinha de corrente elétrica, né? A corrente elétrica nada mais é do que a carga elétrica que está passando pela seção transversal do condutor, ou seja, por um pedaço lá do fio, tá? Divididos pelo tempo. Essa é a definição de corrente elétrica, beleza. Mas isso aqui é para calcular a corrente média. Corrente média. Repara que, como a corrente está mudando durante os 3 primeiros segundos, não existe um valor de I que eu possa colocar aqui, certo? Eu tenho que fazer essa conta, tenho que fazer esse cálculo, mas não usando a fórmula, porque para usar a fórmula eu teria que ter um valor de I constante, tá? Deixa eu só voltar aqui, botar aqui minha questão na tela. Isso. Então ele pediu a carga elétrica. Ele quer o delta Q, que é esse cara aqui. Que é esse cara aqui, ó. Tá? Mas aí, como isso aqui é um gráfico de corrente elétrica, repare que é um gráfico de I, né? I, que é esse cara que está na fórmula, e do tempo, que é o cara que está aqui na fórmula. Então tem um truque que diz o seguinte, se eu tirar a área dessa figurinha, tá? Se eu tirar a área dessa figurinha, ó que bonito, ó, tô pintando aqui, ó. Até eu chegar em 4 segundos, na verdade, eu tenho que só chegar até 4, tá? Deixa eu botar aqui de novo no lápis. E fechar minha figurinha aqui até o 4, ó. Pronto. Porque não pediu até o 7. Pediu até o 4, tá? Então tem que olhar essa figura geométrica aqui. E você é esperto, você vai perceber que essa figurinha geométrica aqui é o nosso amiguinho trapézio, né? É um trapézio. E aí, voltando aqui para nossa... Vamos botar aqui de... Deixa eu ver uma cor legal, para contrastar bastante aqui. Vamos botar de verdinho. E aí, ó, se eu fizer aqui... Ai, ficou muito brusco. Vou botar aqui de verdinho. Pronto. Então, se eu tirar agora a área dessa figurinha, eu vou conseguir calcular exatamente o que eu quero. O que eu quero mesmo? Eu quero saber qual é o valor... Opa! Ficou feio. Quero calcular o valor da carga. Então, basta eu tirar a área dessa figura. Então, isso aqui, esse pedacinho aqui representa a base menor do trapézio. Esse cara aqui de baixo representa a base maior, né? Isso tudo aqui vai representar a altura do meu trapézio. E aí, pronto, Brasil. Basta eu tirar a área da figura. A figura é um amigo trapézio. Qual é a área de um trapézio? Soma as bases,
multiplica pela altura e divide por 2. Certo? Bom, base menor aqui, ó, cuidado, né? Porque a base menor é de 3 até 4, né? Esse pedacinho aqui só, esse pedacinho aqui de 3 até 4 vale 1, tá? Então, quando eu colocar aqui, ó, 1, mas, qual é a base maior? De 0 até 4 é 4, vezes a nossa amiguinha altura. A altura é isso tudo aqui, né? Então, a altura aqui vai ser de 0 até 4 ampere. Então, vamos botar aqui 4, divididos por 2. Soma, 1 mais 4 é igual a 5, vezes 4 divididos por 2. 5 vezes 4 dá 20, 20 por 2 dá 10. 10 o quê, povo de Deus? Coulomb. Coulomb. Então, isso aqui é uma questão discursiva, não é múltipla escolha. Achamos a resposta, certo? Se você quiser, você pode parar por aqui, tá? Mas eu vou te ensinar agora um truque, porque você pode pensar assim, mas Befinho, tem que ficar decorando esses gráficos, se eu tirar a área, me dá o quê, isso aqui lá. Não precisa, tá? Eu tinha essa mesma ânsia quando eu era aluno, até eu perceber que tem uma formulazinha que você aprendeu por aí, né? A nossa querida V igual a delta S, delta T. A fórmula da velocidade média, que até o professor de história sabe, né, povo de Deus? Até ele lembra desse negócio. E aí, o que eu posso fazer com praticamente todas as fórmulas da física? Sempre colocar 2 fulanos se multiplicando dentro da fórmula. Quer ver? O ΔT está dividindo, não tá? Quando eu passar o ΔT para lá, ele vai multiplicando. Certo? E o ΔS fica sozinho daqui. Se você reparar, eu posso fazer a mesma coisa com a formulazinha da corrente. Será isso uma coincidência? Vamos ver. Igual a delta aqui. E aí você deve lembrar, né? Até porque isso aqui é muito comum de aparecer, às vezes lá no 9º ano, a primeira série do ensino médio, isso cai muito em vestibular, que quando eu tenho um gráfico aqui de velocidade e tempo, e aí tem uma figurinha geométrica aqui qualquer, você deve lembrar que quando você tirava a área desse troço, te dava exatamente a distância percorrida, certo? Então, qual é a moral da história? Só que isso não funciona só para velocidade de tempo, isso funciona para qualquer fórmula da física. Moral da história é o seguinte, sempre que eu tiver 2 caras se multiplicando numa fórmula, olha só, aqui eu tenho velocidade e o tempo, né? E eu fizer um gráfico desses 2 caras que se multiplicam, o outro maluco que ficou do outro lado da equação, que é o ΔS, ele vai ser obtido através da área. Ah, moleque, olha que interessante. Olha para cá, isso aqui é um gráfico, ó. Isso aqui é corrente vezes tempo, né? Então a mesma coisa aqui. Os 2 caras que se multiplicam, se eu fizer um gráfico dele, ó, corrente e tempo, e tirar, obviamente, a área da figurinha, eu vou achar o cara que ficou perdido lá do outro lado, que é exatamente o ΔQ. Experimenta para qualquer outra fórmula da física que você lembra, que tenha esse formato. Você vai ver que é a mesma coisa. Show? Então aprenda esse truque, porque esse truque é muito importante você não ficar decorando. Porque talvez você não lembrasse, né, de cabeça, né? Às vezes até eu esqueço. Eu tenho que lembrar da fórmula para ver se é possível aquele gráfico me dar alguma informação que preste, se eu tirar a área. Tá? Então aqui é uma questão muito importante, onde a gente não podia usar a formulazinha da corrente, que é o que a maioria das pessoas fariam, e sim tirar a área da figurinha para poder responder a questão. Show? Então espero que você tenha gostado, desse truque que eu te ensinei. Dá um like aí no vídeo, assina o canal, copia e cola aí, indica para os amigos aí, teus amigos também que estão ferrados em física, que precisam de física, e a gente vai sempre colocar aí questõezinhas novas para te ajudar com muito amor e carinho no coração, tá bom? Beth loves you. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.